Meu nome é Isaac José da Silva. Eu nasci no dia 12 de março de 1941. Portanto, estou hoje com 74 anos, dos quais eu trabalhei 33 anos e 6 meses na empresa Barbosa Marques. Eu comecei a trabalhar lá em outubro de 1960, mas fui registrado com a carteira assinada no dia 1º de janeiro de 1961. Comecei a trabalhar aqui no escritório que a empresa tinha, aqui na cidade de Carangola, onde era a matriz dela. Em 1967, no mês de maio, se não me engano, eu fui transferido para a filial de São Paulo. E lá eu fiquei até final de 1968. Quando eu tive um problema aqui da minha família, minha mãe teve um problema de saúde, e eu pedi para a empresa me retornar para aqui para poder fazer companhia para minha mãe. Fiquei aqui trabalhando até 1982, quando a empresa me transferiu para Governador Valadares. Fiquei trabalhando lá. Na época, a empresa tinha instituído uma seção de auditoria fiscal interna, e eu era o chefe desse setor de auditoria. Fiquei lá em Governador Valadares até 1990. Em junho de 1990, eu voltei aqui para Carangola e continuei trabalhando, viajava pelo Brasil inteiro. A empresa tinha filiais em 6 estados, o estado de Minas Gerais todo tinha, só em Minas Gerais tinha mais de 50 estabelecimentos, entre fábricas, depósitos, escritórios, e eu visitava todos esses estabelecimentos pelo menos uma vez por ano, fazendo as auditorias fiscais. E quando foi em maio de 1993, a empresa achou por bem que eu deveria retornar para Governador Valadares. E eu não quis retornar. Eu já tinha formado em Direito, já estava até advogando para a empresa mesmo, em algumas causas trabalhistas e tributária, que era a minha especialidade, né? Então eu não quis voltar e fui demitido. E fiquei aqui até hoje. Eu, de vez em quando, eu ainda faço alguma coisa. Agora há pouco tempo, o Dr. Luiz Fernando, que é o atual superintendente da empresa, me contratou para fazer um serviço aqui na comarca do Divino. Eu fiz, continua a empresa precisando de mim, eu estou à disposição, como sempre tive. Quando o senhor entrou na empresa, quem te ensinou o trabalho? Quem o quê? Quem te passou o serviço? Quem conversava com o senhor sobre o serviço? Era o Theo de Aquino, Teodoro de Aquino, que na época era chefe do escritório aqui em Carangola. O nome dele era Teodoro de Aquino, mas a gente chamava de Theo. O Theo, depois de chefe de escritório aqui em Carangola, ele passou a ser diretor. Depois ficou aqui alguns tempos, depois foi transferido também para o Governador Valadares, que a empresa resolveu passar as coisas dela para lá. A filial de Valadares passou a ser a matriz. E eu, no trabalho que eu fazia na empresa, como na parte fiscal, eu que fiz a transferência da matriz para lá, registrando na junta comercial, a documentação toda. Então, o senhor Teodoro de Aquino é que me encaminhou na empresa, me ensinou muita coisa. Ele era uma pessoa muito inteligente, morreu novo, morreu com 50 anos de idade, uma coisa incrível. E depois tive outras pessoas também, o senhor Humberto Gomes, que foi diretor lá em Governador Valadares também, era daqui, mas foi para lá. E tinha um superintendente não, assessor da diretoria, lá no Rio de Janeiro, era assessor do senhor Humberto Marques, era o senhor Francisco Lavorato, um homem muito bem preparado, com cursos no exterior, então, também me ensinou muito, entendeu? E mais também esforço próprio da gente, né, pelos seus próprios meios, estudando, né, lendo, e assim que foi. Sua amizade com os diretores, como é que era? Com quem? Com os diretores. Não, sempre foi boa. Com o Theo, inclusive, foi meu padrinho de casamento.
O senhor Jonas Marques, que era o presidente da empresa, também foi meu padrinho de casamento. O relacionamento com eles sempre foi muito bom, com o senhor Luiz Esteves. Eu só tive algum atrito com o atual manda-chuva da empresa, que é o Dr. Luiz Fernando. Por causa do gênio dele e o gênio meu também, a gente querendo defender os interesses da empresa, mas às vezes há alguma divergência. Mas nada assim que fizesse uma barreira entre nós. Hoje, por exemplo, eu saí da empresa porque eu não quis voltar para lá. Se eu tivesse voltado, eu teria continuado, mas eu não quis. E quis seguir meu caminho por aqui. Eu tinha uma propriedade rural aqui, tinha casa e tudo, então família também, toda a equipe, todo mundo quis ficar aqui. Como é que está a relação do senhor hoje com o Luiz Fernando? Não, é normal, boa. Ele me ligou outro dia, já encontramos algumas vezes. É bom, eu acho ele também uma pessoa muito inteligente, assim como eu citei o caso do Theo. Só que o Theo não teve a escolaridade que o Luiz Fernando teve. O Luiz Fernando é um cara que é engenheiro, ele tem curso superior de informática, fala inglês, fala alemão, cara que já estudou no exterior. Isso aliado à inteligência dele, então tanto que ele se destacou muito na empresa. Hoje ele é o chefão, né? O senhor Humberto Marques passou dos 70, o senhor Humberto Marques era da minha idade. E a empresa tem uma norma lá de a pessoa chegou nos 70, é aposentadoria compulsória, assim como é na magistratura, que hoje eles estão querendo mudar, para passar para 75 anos, que eles estão dizendo que é a PEC da bengala, né? O jeito de continuar, mesmo depois dos 70, tá? Discussão. Então, o senhor Humberto agora passou da idade, passou o comando total para o senhor Dr. Luiz Fernando. Eu estou sabendo até, estou mais ou menos desligado da empresa há muito tempo, a gente não fica sabendo de todos os detalhes, né? Mas fiquei sabendo por informação de terceiros que ele está indo para o Rio de Janeiro para ficar lá. E tem um outro diretor novo que já está sendo contratado, o governador Valadares. Eu fiquei sabendo disso. Essas fotos aí em cima da mesa, o que é isso? Isso aqui são fotos antigas. Essa daqui, essas duas aqui, são fotos, foram feitas no dia 1º de novembro de 1969. Ao pessoal todo que trabalhava no escritório e mais o senhor Jonas Marques, que era o presidente, e o Theo está aqui também. Só que o Theo nessa época aqui não era diretor ainda, ele era chefe do escritório aqui de Carangola. E então o senhor Jonas Marques quis fazer essa foto porque ele ia começar uma reforma no prédio do escritório. Então, antes de fazer a reforma, ele quis tirar uma fotografia com a equipe toda na porta do prédio com a fachada antiga, né? Então tem aqui o nome de todos os funcionários que trabalhavam lá, estão aqui no verso. Agora tem aqui, tem mais essas duas fotos aqui, são do escritório aqui com funcionário, que tinha uma máquina de contabilidade antiga, é umas máquinas elétricas da Hamilton Hand, e eu trabalhava com uma delas. Aqui estou eu aqui na época, novinho, e foi numa época de Semana Santa, um sábado, a gente trabalhava no sábado também. E uns funcionários que eram do escritório do Rio de Janeiro vieram aqui visitar para conhecer a matriz. E aqui estão os funcionários olhando aqui como é que funcionava, o fichário, né, o diário da empresa, como é que era feito, eu mostrando para eles. Isso foi em 25 de março de 1967. Tem mais duas fotos aqui, que também é do pessoal do escritório, foi tirada lá nos fundos. Essa foi no dia 14 de julho de 1962. Foi despedida de um funcionário que estava se desligando da empresa. Essa outra aqui, essas duas outras aqui são, eu não tenho o dia dela aqui, mas foi em janeiro de 1963. Foi um almoço realizado no salão de gala do Carangola Tênis Clube, com todos os funcionários da empresa, comendo uma feijoada, né, despedida de um funcionário antigo que chamava Véter de Oliveira, mas tinha apelido de Mateus. Não sei nem porquê, mas tinha apelido de Mateus. Então foi a despedida dele. Esse clube aí, Carangola Tênis Clube?
Segundo o doutor Luiz Fernando me falou, vai fazer uma festa aí de comemoração dos 100 anos da empresa no dia 6 de junho, aqui no salão do Carangola Tênis Clube, que vocês vão ter oportunidade de conhecer. O seu pai, João Batista, vinha muitas vezes participar dessa festa, tipo dessa aqui, participou muitas vezes. E ele me falou também, o doutor Luiz Fernando, que no dia... Eu falei, por que não vai ser no dia 13 de junho? Porque o dia 3 de junho é o dia de Santo Antônio, que antigamente aqui na empresa, tinha na porta da oficina mecânica, tinha uma área grande, fazia fogueira, soltava foguete, tinha bebidas, comida, né? Churrasquinho. E a gente era realizado justamente no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. A gente falava na época que era o dia de Santo Antônio Marques, porque além da festa, a gente ganhava um presente em dinheiro, que a empresa dá tipo assim, meio salário mínimo para cada funcionário. Tá? Então era uma festa mesmo, em todo sentido. Era bom. Então eu perguntei a ele, por que não vai fazer no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio Marques? Aí ele falou, não, esse dia nós vamos fazer aqui em Governador Valadares. Então, tá bom, vamos ver se nós vamos lá também. O clube aqui, a Barbosa Marques que construiu? Não, o clube, ele foi inaugurado em 1954. O senhor Jonas Marques, que era o presidente da empresa Barbosa Marques, ele era o presidente do clube também. Ele que construiu. Até alguma coisa foi com o dinheiro do Barbosa Marques, sim, mas depois era reembolsado. Não é só para o clube, não. Aqui o senhor Jonas foi o padrinho de tudo aqui em Carangola. A companhia telefônica, ele que instalou. O serviço de televisão foi ele que instalou. E o Barbosa Marques era fonte de recursos. Tem uma posteação da CEMIG também daqui para um distrito aqui que chama Lacerdina, que não tinha dinheiro, o Barbosa Marques pagou, financiou. E o senhor Jonas costumava falar, o Barbosa Marques é a fonte de recursos do município de Carangola. Ele recebia o reembolso disso depois, porque o pessoal, eu me lembro, por exemplo, no caso da televisão, que aqui nós não tínhamos televisão. Isso foi nos idos lá de 1969, também por aí. Ele conseguiu, com uma fabricante de televisão que chamava Emerson, eu acho que era de origem sueca, se não me engano, eles falaram, se vocês comprarem tantos aparelhos de televisão, não me lembro quantos, 100, 200, sei lá, não me lembro, nós vamos instalar a antena para vocês, transmissora. Aí o senhor Jonas procurou as pessoas, amigas, fornecedores do Barbosa Marques, fornecedores de leite, fornecedores de café. O meu pai, por exemplo, era fornecedor de café, José Marçal da Silva. O meu pai foi um dos que comprou o aparelho de televisão e muitos outros. Aí, o que ele fez? Ele comprou os aparelhos de televisão com o dinheiro da Barbosa Marques e depois arrecadou todas as pessoas, os munícipes, né? Pessoas que tinham mais condições financeiras, e reembolsaram o Barbosa Marques. Meu pai foi um deles. Aí instalou o serviço de televisão em Carangola. Quer dizer, o senhor Jonas está na frente de tudo. O tênis clube, a companhia telefônica, esse negócio da posteação, a televisão, quase todas as coisas importantes de Carangola, o senhor Jonas estava na frente de tudo, enquanto ele viveu. Outra coisa também, a empresa permaneceu com a matriz dela aqui em Carangola enquanto ele estava vivo. Ele não deixou transferir, que era uma ideia de levar para Valadares, porque realmente o movimento estava todo lá. Ele falou, não, enquanto ele estava vivo, não foi transferido. Foi transferido depois que ele morreu. E igual mudou muita coisa, né? Hoje é uma modernidade. Mas a Barbosa Marques, para se ter uma ideia, tinha uma revista da época famosa, que eu não me lembro o nome dela, revista econômica, mas revista famosa, que ela publicava todas, assim, tipo estatísticas de empresas que estavam em destaque e tal. E a Barbosa Marques, na época, todo ano ela era destaque nessa revista como a maior produtora, a empresa maior produtora de queijo prato do Brasil. Muitos anos ficou assim. A Barbosa Marques já foi aqui na região de Carangola, quando a matriz era aqui, a superintendência
da fiscalização era em Juiz de Fora. Você sabe que Juiz de Fora é uma cidade de porte médio para grande, tem mais de 500 mil habitantes, tem muita empresa grande, né? Hoje tem até a Mercedes-Benz, né? Aí tem outras marcas também. E o Barbosa Marques figurava entre os 5 maiores contribuintes de ICM da Superintendência de Juiz de Fora. Você vê, é um negócio grande pra caramba, né? Muito grande. Vamos tentar falar das pessoas, do ser humano, da estrutura da fábrica, organizacional da fábrica. Qual que era o zelo deles? Que parece que veio desde 1915 a forma. Você está dizendo com relação à fábrica de sabão? Não, tudo. Tudo, laticínio. Dos diretores, o trato dos diretores com todo mundo. Como é que era o convívio? Como é que eles associavam isso? Porque ele é uma empresa familiar. Né? E parece, pelo menos com alguém que nós já conversamos, eles mantinham quem estava dentro, fazia parte da família. Exatamente. E eles respeitavam tal como. Então, o que o senhor entende por isso? Como é que o senhor via? Como é que você viu isso quando entrou na fábrica? O senhor já tinha ouvido falar da fábrica, conhecia a fábrica, claro. Tinha entrado. E quando entrou, qual foi o olha, assim, em resumo, aqui em Carangola, você trabalhar na empresa Barbosa Marques era uma glória. Todo mundo queria trabalhar na empresa. Era uma empresa muito respeitada. E eu me lembro até de casos de um funcionário, um funcionário antigo, o seu Zé Cláudio Valadão, que ele trabalhou muitos anos na empresa. E o sogro dele era deputado federal, doutor Francisco Duque de Mesquita. Tem até uma rua aqui na cidade com o nome dele. E ele arranjou um emprego para o genro dele, esse Zé Cláudio Valadão, na Caixa Econômica Federal. Deu um jeitinho lá, e o Zé Cláudio não quis, preferiu continuar na Barbosa Marques. Então você tem uma ideia como é que era. E o relacionamento com os chefes, com a diretoria, sempre foi muito bom, igual essa festa que eu citei aqui, que fazia no dia de Santo Antônio, que era lá na empresa, mas os diretores que tinha aqui na época, o senhor Humberto Gomes e o senhor Teodoro de Aquino, no dia de aniversário deles, eles faziam festas na casa dele, todo ano, e convidavam o pessoal todo. Os funcionários todos iam lá participar da festa bem regada a bebida e comida e tudo, né? Então é uma amizade que se tinha dentro da empresa familiar, igual você falou, é uma empresa de família realmente. Então os funcionários eram tratados como se fosse membro da família, com respeito, com dignidade, entendeu? É isso aí, o que eu me lembro da empresa. Tinha aqui, além da fábrica de laticínios, aqui em Carangola, tinha um depósito de laticínios, tinha 2 depósitos. Tinha um dos depósitos que depois passaram a fazer o queijo ralado, o queijo fatiado, essas coisas, e tinha câmaras frigoríficas enormes. E tinha a fábrica de sabão, que foi a primeira indústria da empresa, que eles mantêm ela até hoje por uma questão de tradição. Tem uma meia dúzia de funcionários, tudo artesanal, entendeu? Só por questão de tradição mesmo. Não visa lucro nem nada, não. E tinha uma fábrica de macarrão, fábrica de massa Santa Luzia, que chamava, e tinha torrefação de café. A empresa tinha também um setor, a gente chamava de seção de café, e que eles compravam café, que o meu pai já era fornecedor de café para a empresa, selecionava o café e exportavam café para a Europa, né? Tinha, além disso, tinha uma tipografia que fazia os impressos todos da empresa. Tinha... que mais? E tinha as fábricas aqui nas cidades vizinhas todas. Todas as cidades vizinhas aqui tinha uma fábrica do Barbosa Marques, Santa Margarida, Divino, Espera Feliz,
nas fazendas aqui, com o fazendeiro, quando ele era muito produtor de leite, tinha muito leite, a empresa botava um posto dentro da fazenda dele. Daí é que surgiu esse queijo Marília, esse laticínio Marília. Porque o Barbosa de Marques tinha um estabelecimento lá dentro da fazenda dele. Era lá na cidade, num distrito que chama Parada General. Então era o laticínio general. Era do Barbosa de Marques, mas dentro da fazenda lá do senhor Carlos Oski, que era conhecido por tal Oski. É pai do... que vem a ser pai do doutor Juarez, que foi deputado e é dono do laticínio Marília hoje. Aí quando o Barbosa de Marques, na época, acho que foi em 89, se não me engano, resolveu fechar esses laticínios, concentrar tudo em fábricas mais bem montadas, por uma questão até de economia, né? Concentrar tudo na região de Valadares, fechou essas fábricas e alguns continuaram dentro do laticínio dele, compraram os equipamentos e continuaram. E o queijo Marília começou assim. Era uma fábrica de queijo do Barbosa de Marques. Vamos falar sobre 13 de junho. Quais são as suas lembranças dessas festas? Por que eles tinham a tradição de dar o dinheiro? Não, é que a empresa promovia a festa, né? De confraternização dos funcionários com a diretoria. E eles faziam essas festas, faziam fogueira, porque era a época de festa, chamada festa junina, né? A tradição no Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais, é de fazer fogueira. Santo Antônio, São Pedro, São João, né? Tem as festas junina com solta balão, solta foguete, solta bombinha e fogueira. E a empresa, a direção, achou por bem que deveria gratificar os funcionários. Não podia fazer discriminação, só fulano, só ciclano. Então eles davam para todo mundo. Porque os funcionários que não eram considerados bons não eram funcionários da empresa. A empresa selecionava, né? Evidentemente. Quem é bom... Eu, por exemplo, trabalhei 33 anos e 6 meses na empresa. E eu me considero fui um bom funcionário, senão eu não ficaria esse tempo todo lá. Assim como considero a empresa também excelente, né? Porque senão eu também não ficaria esse tempo todo. Eu ia procurar outro caminho, né? Então eu me considero como parte da família B. Marques. Aprendi muito lá. A gente ouvia isso de pessoas. Eu me lembro de um senhor chamava Herculano Pereira Lima. Ele era gerente do laticínio lá de Santa Margarida. Ele sempre falava, muito amigo do senhor Jonas, e ele sempre falava assim: Barbosa de Marques é uma escola. Eu entrei para aquele analfabeto, não sabia nada. Tudo que eu sei na vida hoje eu aprendi aqui dentro. E não é só ele, não. Muita gente, muitos funcionários. Eu, inclusive, aprendi. Quando eu entrei para lá, eu tinha 2º ano ginasial. Depois fui estudando, comecei a mexer com legislação. E eu estava me sentindo assim, como se eu estivesse preso. Então eu voltei a estudar depois de velho. Fiz o curso aquele chamado supletivo, né? Fiz o curso supletivo do 1º grau, do 2º grau. Depois fiz vestibular lá em Cachoeira do Itapemirim, 150 quilômetros daqui. E passei no meio de 2.000 candidatos, porque a escola lá, a faculdade lá é semi-subsidiada pelo município. Então a mensalidade é mais barata. E eu passei em 23º lugar, no meio de 2.000 candidatos. Fiz o 1º ano lá, trabalhava aqui o dia inteiro até às 5h30, que era o horário de expediente. Aí pegava o carro e ia para lá. Eu e um colega aqui que trabalhava, era funcionário do laticínio Marília. E nós íamos juntos, fiz o 1º ano lá. Mas aí tinham 2 matérias, até não era matéria muito importante, não, para advocacia, e os professores exigiam as frequências durante a semana. Uma era na quarta, a outra na quinta. Por questão de presença, né? A gente estava sujeito a tomar uma reprovação, ser reprovado por falta de presença.
Aí a gente ia. Uma semana a gente ia na quarta, outra semana ia na quinta. Aí acontecia caso absurdo, que a gente viajava 150 quilômetros para lá para assistir aula, para ter a presença, o professor não ia. Por quê? O professor era diretor de um clube de futebol lá, chama Estrela do Norte, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Tinha jogo do time dele, ele não ia dar aula e ia ver o jogo. A gente tinha que voltar mais 150 quilômetros para cá, de noite, naquela serra ali de Alegre, cheio de serração, na época do mês de junho, por exemplo. Serração que você não enxergava nada na frente. E o professor não ia, por causa o time dele estava jogando. É absurdo. Aí quando foi no ano seguinte, nós resolvemos mudar para Juiz de Fora, que apesar de ser 100 quilômetros mais longe, mas a faculdade lá tinha um controle, assim, ela tinha 4 turmas. Igual lá de faculdade do Vale do Rio Doce também, 4 turmas, A, B, C e D. Então, para a turma que era de fora, que é a turma D, as aulas eram só sexta-feira à noite e no sábado. O dia inteiro, mas tinha a matéria toda, a carga horária toda. Aí, quando foi no final de 1900, eu fiz o primeiro ano de Direito em Cachoeiro, em 1981, o segundo em Juiz de Fora, em 82, e no final de 82 a empresa me transferiu para Governador Valadares. Aí eu transferi para lá, para a faculdade lá do Vale do Rio Doce, e fiz o terceiro, quarto e quinto ano lá em Valadares, em 83, 84 e 85. Quando o senhor foi transferido para Valadares, você trabalhou com quem lá, diretoria? Era o Theo, já era o Theo. Ou era era o Samuel. O Theo já tinha saído da empresa. Era o Samuel Oski, que hoje também não faz parte mais da empresa. Ele é daqui, família daqui, mas foi fazer curso nos Estados Unidos. E especialista. Alguma história desse Samuel? Hein? Alguma história com o senhor com esse Samuel? Ah, tem uma história assim, que é engraçada. O Samuel tinha um concunhado dele, chamado Gotardo Nacarate, que era chefe da oficina, negócio de máquina, lá de Valadares também, trabalhava lá. E ele, como ele estudou nos Estados Unidos, era um sujeito meio metido assim, rígido, durão, é completamente diferente do tratamento que a gente tinha da diretoria anterior. E ele, uma vez, no carnaval, ele soltou uma circular de que tinha que trabalhar segunda-feira. Segunda-feira de carnaval não é feriado, não era feriado. É só terça e na quarta. Aí a minha família veio para aqui, eu trouxe minha família para aqui, porque morava todo mundo, veio para aqui. E eu fiquei lá, eu tinha que fazer uma auditoria numa cidadezinha que tem ali perto. Não me lembro o nome ali, perto de Dom Cavate, mas não foi Dom Cavate não, é um outro lugarzinho ali, esqueci o nome. E eu fui para lá, fui no sábado, e quando foi na segunda-feira, eu voltei lá, trabalhei. E o doutor Samuel, como ele era chamado lá, ele, não sei que foi a secretária dele, ele perguntou quem que não veio trabalhar segunda-feira, que ele tinha viajado. Aí falaram com ele, eu não sei se foi a secretária, pressuponho que tenha sido, que eu não fui. Aí ele mandou descontar na folha de pagamento um dia que eu não trabalhei na segunda-feira e o fim de semana também, porque o funcionário perde o direito ao descanso remunerado se ele cometer uma falta, se faltar. Aí mandou. Eu fiquei sabendo através da seção pessoal, que era uma seção subordinada a mim, que eu era chefe do setor fiscal lá, administrativo, fiscal, e aí eu peguei e mandei para ele um bilhetinho, dizendo que eu não só tinha trabalhado na segunda, mas trabalhei no sábado também. Juntei o relatório da despesa de viagem que eu tinha cobrado com o visto do assessor dele, que era o Sebastião Fontes, dizendo que eu não só trabalhei na segunda, mas trabalhei no sábado também. Aí ele eu suponho que ele deve ter ficado meio constrangido, né, com a atitude dele. Aí mandou o outro bilhete para
para a sessão pessoal, dizendo que tinha aceitado a explicação, o esclarecimento, e não era para descontar nada não. Aí esse Gotardo, que era acompanhado dele, ficou sabendo disso, foi lá falar com ele. Você não devia fazer isso não, com o Isaac. O Isaac acontece coisa com ele, é que vocês nem ficam sabendo. Há pouco tempo agora ele foi lá como é que chama o lugar lá? Nova Módica. Foi lá em Nova Módica, bateu o carro dele lá, num cara que vinha na contramão, assumiu o pagamento do conserto do carro, a empresa não foi nem sabendo disso. Quer dizer, de certa forma chamou a atenção dele, né? Porque ele está querendo ser rígido demais, sem saber da origem do negócio, que eu trabalhei, nos dias que ele achou que eu não tinha trabalhado, eu trabalhei sim. E tem um comprovante lá. E depois disso mudou o relacionamento? Não. Isso a gente é obrigado a passar por cima dessas coisas, né? Tanto quem está de um lado, quem está do outro. Se a gente for levar isso tudo assim a ferro e fogo, ninguém vive, você não pode viver em sociedade, né? A gente tem que respeitar o direito dos outros para ter os direitos respeitados. E a família Barbosa Marques respeita o direito do trabalhador? Olha, que eu saiba, sempre respeitou. Que eu saiba, pelos 33 anos que eu passei lá, ela sempre respeitou, colaborava. Aqui em Carangola, por exemplo, a empresa, no princípio, ela tinha 2 vilas de casa. Tem uma na estrada que vai para Varginha, para esse distrito da Serdina, que a gente chama aqui antigamente de Varginha. Tem a Vila Marques. São umas casas que a empresa construiu para funcionários da Barbosa Marques morar. Funcionário que não tinha condição, não tinha menos condição financeira. E aqui também, no centro da cidade, na rua Coronel Fugino, na rua ali da fábrica de sabão, ali tem uma vila de casa ali também, que foi construída pela empresa Barbosa Marques para os funcionários morarem. Depois que a empresa saiu daqui, fechou, tal, hoje não tem nada mais funcionando, né? Eu não sei essa fábrica de sabão por uma questão de tradição, né? Ela vendeu essas casas todas para os ex-funcionários mesmo. Tem o Hélio Amorim, por exemplo, que é um funcionário antigo, que foi contador da empresa, mora numa dessas casas até hoje. E outros funcionários adquiriram essas casas de maneira financiada pela empresa. Quer dizer, isso demonstra o lado social que a empresa preocupa também com o ser humano, né? Política. A política, a gente procurava seguir, eles não impunham nada, não. Na época do Sr. Jonas, hoje não tem mais nada disso, mas na época do Sr. Jonas, a gente procurava seguir, vamos dizer assim, a orientação dele, um pedido dele, não queria, vamos votar nesse lado, então isso é uma coisa natural, né? O Sr. Jonas era rígido, mas leal? Leal. O Sr. Jonas, ele era um homem tido como muito metido, sabe? Antipático, metido. Mas não era, não. Ele era um cara, assim, de poucos amigos, vamos dizer assim. Ele tinha um círculo de amizade menor, porque ele não podia se expor muito, né? O homem da posição dele. Mas, igual eu falei aí no princípio, ele estava à frente de tudo aqui. Tudo que foi feito aqui, ele estava à frente. Então ele era um homem muito respeitado e admirado também. Tem um busto dele aqui na praça principal, na Praça da Matriz, que eu me lembro, quando foi inaugurado esse busto, ele em vida ainda, normalmente se homenageia a pessoa só depois da morte, né? Mas ele foi homenageado em vida pelo pessoal daí, políticos, pessoas influentes, comerciantes e tal, pessoas que acharam por bem, mandaram fazer um busto dele de bronze e colocaram lá. No dia da inauguração, vieram funcionários de Barbosa Marques de todo lado. Eu me lembro de um funcionário que era de Conselheiro Pena, Walter Gomes, mas nessa época já estava em Valadares, morando em Valadares. Ele veio e seu pai veio, o João Batista, diversos funcionários lá vieram. Depois que descerraram a cortina, né, que cobria o busto dele e tal, ele fez um discurso. Ele era um homem que tinha uma facilidade muito grande de discursar, muito eloquente,
E ele fez um discurso homenageando os pais dele, inclusive o senhor Antônio Marques, né, que ele chamava de Antônio Marques, que foi um dos fundadores da empresa. Ele dizendo: meus pais, onde quer que vocês estejam, vejam que eu não os traí, eu não os decepcionei, que eu estou recebendo uma homenagem dessa aqui. O Walter Gomes começou a chorar na hora, de tão emocionado que ele ficou. É uma coisa que marca, né, a gente. E eu, de certa forma, me sinto também emocionado até hoje, quando me lembro disso. Então, quer dizer, é um homem muito respeitado, o senhor Jonas. Fez muita falta para a cidade. As pessoas que conviveram com ele, que conhecem sabem do valor dele, sentiram muita falta dele. Ele ajudava todo mundo. Ele mandava... Tem uma pessoa que é médico hoje lá em Taubaté, em São Paulo. Era sobrinho desse Matheus aí que eu citei aqui, que tinha apelido de Matheus, o Veto de Oliveira. O senhor Jonas padrinhou ele para ele estudar. Foi estudar medicina. O senhor Jonas custeou o curso dele todo, era vizinho, só porque era vizinho ali. Ele custeou o curso de medicina dele todo. E ele foi muito grato. O senhor Jonas, eu me lembro que uma vez, quando eu estava trabalhando em São Paulo, que eu contei que eu fiquei 2 anos, voltei porque a minha mãe teve problema de saúde. No dia que eu fui voltar, o senhor Jonas estava lá. E ele me convidou para voltar no carro dele. Viemos. Passou em Taubaté para almoçar na casa desse Paulo Emílio Pinto, que era padrinho, afilhado do senhor Jonas. E ele contando as histórias, né? Então, quer dizer, tem igual esse, tem muitos outros casos, né? Mais um, você lembra aí de cabeça? Bonito igual esse, né? Da estátua, né? São coisas marcantes. Tem, deixa eu ver aqui, tem um... Eu me lembro também, tinha um homem que era cobrador lá do tênis, Carangola Tênis Clube. Eu não sei o nome dele completo, era Sebastião, não sei de quê. Ele tinha apelido de Tião. Todo mundo chamava de Tião do tênis. Eu me lembro que uma vez, esse Tião tinha 2 filhas. E o senhor Jonas mandou dar uma reforma na casa dele, uma reformazinha, principalmente no banheiro. Me lembro disso, que as meninas, filhas do Tião, trabalhavam no escritório do Barbosa Marques. E elas se contaram pra gente lá que o senhor Jonas mandou dar uma reforma na casa dela, no banheiro, principalmente botar bidê. Falou com o Tião: você tem 2 filhas moças e não tem bidê, vamos mandar botar lá pro senhor bidê, que isso faz parte da higiene das moças e tal. E elas ficaram uma satisfação danada, porque ele fez a reforma no banheiro da casa dela e mandou colocar lá bidê. Isso, eu só fiquei sabendo disso porque elas comentaram pra gente, porque o senhor Jonas fazia essas coisas, não falava pra ninguém, não. Não fazia propaganda dos benefícios que ele fazia para os outros, não. Essa é a verdade. Saudades? Tem saudade, sim. A gente tem saudade de tudo que foi bom do passado, né? Tem saudade dos colegas, da empresa. Eu trabalhei muito. Nessa época que está aqui, parece, essa máquina de contabilidade aqui, uma máquina elétrica, eram 2 máquinas que tinham. Eu trabalhava com uma e um outro funcionário chamado Benhu, que morreu agora há pouco tempo, trabalhava com a outra. E ela não tinha mecânico aqui na cidade apropriado para mexer com essas máquinas. Quando elas davam problema, tinha que ser mandado para o Rio, para Hamilton do Brasil, para reformar lá, ou tinha que trazer um funcionário da Hamilton aqui para Carangola para fazer isso. Mas ficava mais caro trazer o funcionário deles aqui, até porque lá eles tinham o equipamento todos necessários. Então, quando uma dessas máquinas pifava, eu e esse BNU, nós revezávamos um trabalho para o diário da empresa não atrasar. Um pegava às 5 horas da manhã e até o meio-dia, o outro pegava meio-dia até às 7 horas da noite, direto. E a gente fazia isso com prazer, sem problema, não recebia hora extra nem nada. Era com prazer. Porque aí veio, você falou, por que a empresa dava esse benefício aí na época do dia de Santo Antônio? Ela dava muitos benefícios para os empregados, às vezes até para compensar essas coisas, que os funcionários realmente eram dedicados.
E que se não fosse dedicado, também não ficava na empresa, né, evidentemente. Essa festa aí era alegria, né? Das festas do Santo Antônio Mar, que a gente fala. Isso era igual essas que estão mostrando aqui, desse jantar aqui, desse pedido do Matheus. O Sr. Jonas era um homem muito festeiro, sabe? Toda oportunidade que tinha, ele fazia festa. E a gente participava, todo mundo com alegria. E os diretores também da época, o Sr. Humberto Gomes, também seguiram aquele mesmo caminho do Sr. Jonas, do Sr. Teodoro Jaquim. Todo aniversário deles faziam festa e a gente participava. Uma boa. O senhor tem conhecimento se tiveram alguns inimigos aqui em Carangola, pessoas que discordavam? Vieram o quê? Tiveram inimigos, tiveram alguns desafetos aqui na Carangola? Da empresa? Sim, isso sempre tem, né, mano? Eu acredito até, isso aí eu não soube por fonte oficial nem nada, né? Isso aí é pensamento meu, alguma divergência política. Começa o pessoal, puxa para lá, puxa para cá, eu tenho a impressão de que a empresa foi embora daqui por causa disso. Na época foi levando para Valadares e tal, além dos benefícios que tinham lá também. Em Águas Formosas, por exemplo, que não era uma região leiteira, e o Barbosa de Mar foi para lá, né? Hoje já é, Valadares também não era, Valadares era mais ligado de corte, né? Então, isso é o pensamento nosso aqui, que era o pessoal do PTB, que era o pessoal do contra. Igual essa turma do PT aí hoje, né? Entraram como se fosse o dono da cocada preta, hoje está aparecendo aí, sujeira. Mais alguma história que o senhor lembra, assim, que vale a pena relatar sobre acontecidos na fábrica? Equipamento novo que chegou, festa, desenvolvimento da fábrica. O senhor viu? O senhor o desenvolvimento da fábrica? Eu trabalhava no setor administrativo, né? Eu não trabalhava no setor de produção. Eu tinha contato com o setor de produção na época dos balanços anuais, que o Barbosa de Mar faz o balanço dela, era em junho, 30 de junho de cada ano, não sei se é ainda. Então a gente fazia a contagem de estoque. E a gente tinha que ir para o laticínio, para a fábrica do laticínio, e ficar lá até 10 horas, 11 horas da noite, esperando terminar a fabricação do queijo. Aí a gente distribuía, a auditoria distribuía aqui. Fulano vai para tal lugar, fulano vai para tal lugar. Inclusive nas filiais de venda também, Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Brasília, que tinha também em Brasília, para contagem do estoque, para poder apurar o balanço anual, né? Então o contato que eu tinha era nessa época e eventualmente. Agora, uma das coisas que foi mais marcante, que a gente ficou assim, sabendo mais, foi quando eles resolveram começar a fabricar esse leite longa-vida, embalar, né, o leite, processar e embalar o leite longa-vida. O equipamento é um equipamento caríssimo, na época me parece que foi 1 milhão, 2 milhões de dólares, não sei, era dinheiro pra caramba na época, comprado de uma empresa sueca, Tetra Pak, eu acho, se não me engano. Então, na época que só tinha uma dessas empresas multinacionais que tinha esse equipamento, ia para a Barbosa de Mar. Barbosa de Mar parece que foi a segunda empresa de laticínio a comprar esse equipamento. Tem muitas empresas, até hoje, que embalam o queijo, envasam o queijo longa-vida em outras fábricas. Eu me lembro aqui, por exemplo, do queijo Marília, que é daqui, ele não tem esse equipamento. Eles utilizam equipamento de terceiro. Me parece que o deles eles usam aqui em Muriaé, o Mirador, sei lá, uma fábrica de laticínio tem aqui, para envasar o queijo longa-vida deles. Que é um negócio incrível. Entra o leite, que entra uma não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é que é. Entra a folha assim, no fio, eles chamam ela de filme, de um lado da máquina, e um cano, e tudo é processado lá dentro e sai a caixinha já fechada do lado de lá, uma coisa de louco. Então isso foi uma coisa que chamou muita atenção da gente, né? Agora, a fabricação dos queijos do Barbosa de Mar sempre foram fantásticas, a criação desse controle de qualidade que tem em Valadares, para não deixar o queijo sair com problema, né?
a quarentena, os produtos ficam na quarentena até ser aprovado para depois liberar para o mercado. Isso é uma demonstração do carinho e da responsabilidade que a empresa tem com os clientes, né? É uma empresa de 100 anos, familiar. Qual o crédito que você dá? O que o senhor pensa? Ela chegou a 100 anos, por quê? Uma empresa familiar, tem 100 anos, foi evoluindo com o tempo. Por que o senhor acha que aconteceu isso? Eu acho que em primeiro lugar, é a honestidade da empresa, a estrutura honesta, né, vamos dizer assim, de seguir o caminho do bem. E, em segundo lugar, a dedicação, tanto da empresa quanto dos empregados. Que no próprio manifestação, boletim aqui que a diretoria fez, ela cita isso, que a empresa não cresceu sozinha, ela cresceu junto com os empregados que foram dedicados, foram fiéis e bons, né, bons membros da família Bemarques. E eu acho que o segredo do sucesso está aí. Porque se não tiver honestidade, se não tiver dedicação, não tiver persistência... Se pudesse voltar no tempo, trabalharia na Rosa Marques? Sem dúvida. Eu começaria tudo outra vez, lá do zero. Lá Isso é uma coisa impossível, né? Igual tem a música do Ataúfo Alves, um mineiro aqui de Miraí, né? Ele falando que daria tudo que tivesse para voltar aos tempos de criança, né? Isso é uma coisa que não tem jeito, não existe essa máquina do tempo, né? Mas a gente tem que guardar, sim, as recordações, a saudade das coisas boas e as coisas que não foram boas, você procurar deixar para lá, esquecer, né? Superar. Mais algum, o senhor lembrou? Mais alguma história? Deve ter, né? Deve ter, mas eu não estou me lembrando agora, mas deve ter. 33 anos de convívio, tem muita história para contar, não é só isso, mas... não sei, me lembro. Esporte? Vocês praticavam algum esporte? Eu não fui muito praticar esporte. Eu estudei internato, estudei 2 anos no internato lá em Rio Novo, uma cidadezinha que tem perto de Juiz de Fora. E foi engraçado, eu fui estudar lá para cobrar uma conta. Meu pai tinha emprestado um dinheiro para o dono do colégio lá, que era casado com a irmã da minha mãe. Então, meu tio emprestado. E, então, ele ofereceu para me estudar lá no colégio do internato. Naquela época tinha muito esse negócio de internato, que não tinha escola para todo lado, igual tem hoje. E eu fui lá, estudei 2 anos lá. E eu me lembro, em 1954 e 55, eu estudei lá. Em 1955, foi meu colega de internato lá, o Fernando Gabeira, que é jornalista, bem famoso, né? Escritor, foi político uns tempos, agora... O Fernando Gabeira é da minha idade, exatamente da minha idade. Tem até um livro aqui, dá licença um minutinho. Esse livro aqui é da época que eu estudava lá, 1955. A gente tinha mania, costume, de as pessoas que você tinha mais amizade, intimidade com ela, no fim do ano, pouco antes de você sair de férias, você pegava um objeto de uma pessoa que você tinha mais amizade com ela, que você gostava mais, e sem conhecimento dela, você escrevia, assinava, às vezes um assinava só o nome e botava a data. Então, o Fernando Gabeira escreveu aqui nesse livro, que era meu, e igual um outro colega também, o outro botou assim, Zé Maria de Souza, 9/11/55, Rio Novo. E o Fernando Gabeira, ele botou, Fernando Paulo Gabeira, 1º de dezembro de 1955, Rio Novo, Pontinho do Mundo, descoberto pelo José Augustinho, a cabrita é sua. Isso é uma expressão que tinha na época, eu não me lembro o que é. E esse pontinho do mundo é cu do mundo, porque naquela época a gente não tinha também essa liberdade de falar isso igual a gente fala hoje, né? 1955, então ele botou pontinho do mundo, e um cara para frente igual o Fernando Gabeira. Então, quer dizer, são coisas que a gente lembra. A Barbosa tinha algum time de futebol? Ela tinha
por iniciativa aí do José Cláudio Valadão, que é filho do São Mauro Valadão, ele foi construído ali sempre. Tem um campinho até hoje, um campinho de futebol, que é chamado AAB, Associação Atlética B Marques. Então tinha um campinho de futebol, a gente fazia um campeonato, né? Seção tal contra seção tal, jogo via filial de São Paulo contra o escritório daqui, o filial de Valadares e tal. Então tinha esses jogos, mas e tinha um campeonato aqui, da seção fulano de tal contra a seção fulano de tal, participava dos campeonatos. O diretor tinha que ser o titular do time ou não? Não. Eu até nem... O esporte que eu mais gostava, que eu sempre gostava, é de caçar, que é um negócio que é proibido hoje. Caçar paca, caçar marreco. Mas você já saiu para caçar com eles ou não? Não. Tinha os funcionários do Babazão que caçavam junto comigo. Tinha um trabalhava na oficina mecânica que chama o Zezinho. O Zezinho da Catarina. Até morreu também há pouco tempo. Mas não era... A diretoria não fazia parte disso, não. Uma mensagem, então, para os senhores da Barbosa. Eu desejo que continue o mesmo denodo que sempre teve, né? De persistir, de lutar pelo bem e continuar crescendo, continuar mantendo a tradição dos produtos Regina. Tem um outro detalhe aqui que eu me lembrei. Numa época, quando a Barbosa Marques lançou esse queijo, esse leite longa-vida, que comprou esse equipamento, a história que eu contei, a empresa contratou a empresa Barbosa Marques contratou uma empresa de marketing, merchandising, essas empresas que faz propaganda e tal, para escolher o nome do queijo, do leite. Como é que deveria chamar? Então a diretoria da empresa, através de São Humberto Marques, fez a empresa tinha um jornalzinho de circulação interna, ela lançou um desafio para os funcionários sugerir um nome. E o nome vencedor ganharia um prêmio. Era um prêmio até bom na época, digamos, seria hoje uns 5 mil reais, mais ou menos. Aí, o nome que eu sugeri foi o vencedor. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Eles resolveram botar o nome do leite, de leite Regina. Mas, aí deram o prêmio para a pessoa que sugeriu. Aí foram muitos que sugeriram o nome Regina. Tiveram que partir o prêmio e tal. Aí a empresa que foi analisar depois, a empresa de marketing foi analisar, falou, não, o melhor nome é esse aqui. É o Leite Total, que é o nome que eu tinha sugerido. Então esse é o nome que até hoje, do Leite Total. Aí eu peguei e escrevi uma carta para o São Humberto Marques lá no Rio, dizendo que quem é o ganhador de fato do concurso fui eu. Porque o nome Regina não foi adotado, foi o nome total que foi. Aí ele consultou lá, viu que ela mandou me pagar o prêmio. Eu me lembro, foi na época o RV, né, Unidade Referencial de Valores, né? Me pagaram, fiquei numa alegria. E foi justo, você vê. Até nesse ponto, né? A empresa foi justa, né? Correta. Mais algum? Não sabe nem o negócio do leite, já falou do leite. Aí é o seguinte, nós vamos ficar aqui uns 2 ou 3 meses falando, porque é muito tempo, né? É muita coisa. Uma última história. Uma lembrança. Tem que me... tem um caso, por exemplo, do São Sebastião Fontes, uma coisa... Foi uma pessoa que trabalhou muitos anos no Barbosa Marques também. Tem até um rapaz que foi casado com uma neta dele, que trabalhou uns tempos aqui na segunda vara da comarca de Carangola, como assessor de um juiz que trabalhou aqui um tempo. Hoje esse juiz foi para Barbacena, o doutor Alexandre. E esse rapaz foi casado com a filha do Sebastião Fontes.
Tem duas coisas engraçadas do Sebastião Fontes. Uma é que ele tinha mania de falar, ele cortava o cabelo toda semana. Toda semana ele cortava, não tinha, né? E a outra coisa, ele falava, eu não gosto de viajar à noite, de dirigir à noite, principalmente naquela estrada lá. Porque ele falava assim, se eu puder, eu só viajo de noite. Quer dizer, é uma mania dele, ele gostava só de viajar de noite. A viagem à noite, ela, além de tudo, ela tem muito menos segurança, né? Você não sabe o que vem, né? Atravessa um boi lá na frente, alguma coisa. E o Sebastião Fontes tinha mania de viajar só de noite. Se ele tinha que chegar lá de manhã, ele saía de noite e chegava lá de madrugada. É um costume dele. O Sebastião Fontes deve ter trabalhado, sei lá, desde que a empresa fundou lá em Valadares, até há pouco tempo, né? Ele tem trabalhado 50 anos ou mais. Não me lembro, assim, de alguma coisa relevante no momento, porque até por causa desse problema que eu falei, por causa da idade, a gente, de vez em quando, dá um branco assim, amanhã você lembra de tudo, mas na hora você não lembra. Mas deve ter. Daqui a um tempo eu lembrar mais, eu te falo. Então tá bom, muito obrigado, né, pela paciência. Não, tudo bem. Estou quase em desligar. Chegou alguma coisa mais algum pensamento, mais uma lembrança, com uma conversa com o diretor, com uma ordem para poder fazer, talvez custou a fazer? Eu não sei, me lembro assim teve um caso lá que eu não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Eu acho que prefiro não mencionar. Pode ser mal interpretado, entendeu? Então eu prefiro. Igual eu falei, não tem nada assim que desabone a conduta da diretoria, não é nada disso. Mas coisas pessoais são coisas pessoais, então eu prefiro deixar de lado. Mas para encerrar, então, eu diria isso, que a empresa, eu tive muito prazer em conviver com todo mundo lá durante esse tempo todo, e se pudesse voltar lá atrás, eu recomeçaria tudo outra vez. Aprendi muito lá, não só eu, todo mundo que passou lá aprendeu. Igual esse caso que eu citei do gerente lá de Santa Margarida, o senhor Herculano, ele toda a oportunidade que tinha, ele falava isso. Barbosa de Marques foi a maior escola que eu tive na minha vida. Aprendi tudo que eu sei aqui dentro. E, geralmente, não ensinava coisa errada, não. Só ensinava coisa boa. Mais algum discurso do Sr. Humberto Marques que o senhor lembra? É do Sr. Jonas, né? O Sr. Jonas. Ah, tem. O Sr. Jonas é um exímio orador. Ele lia muito, sabe? E tinha o dom da palavra, ele sabia falar com eloquência, ele tocava as pessoas, né? E outras pessoas não conseguem, né? Não tem. Mas ele era fora de série nesse ponto. Eu acho que tem mais alguma coisa, mas na hora não vem. Tá? Ok, obrigado. Vamos gravar as fotos.